doido, hein, É velho? isso? É isso ou não? Mano, o cara que é de BC. É isso. Com Vai você- trazer. Com vocês, Carlos Amado. Carlos, obrigado, mano. Bem, Ô, meu Obrigado irmão. pelo sua presença. Obrigado vocês pelo convite. Uma alegria estar aqui. Que legal, Muito cara. bom. Tava na expectativa de estar aqui com vocês. É mesmo, cara? Olha, eu conheço vocês há pouquíssimo tempo, né? Minha esposa que me apresentou vocês. Que da hora. Meu, tu já viu esses dois aqui e tal? Que legal. Daí eu vi o vídeo de vocês e disse, meu, que hilário, cara, que massa, que legal. Legal, muito Então, bom. muito bom. Ô, velho, antes da gente começar, cara, como que estava BC no finalzinho do ano? Todo mundo desceu pra BC mesmo? Olha, lá é sempre uma loucura na temporada. É? Sempre uma loucura. Mas esse ano foi um ano especial mesmo. Vocês ouviram muito essa música? A gente ficou louco com esse negócio, sabe? Ficou maluco. Bom, a gente ouvia toda hora, todo instante, o pessoal Cara passando do com céu. carro, isso e aquilo. Sabe? A galera agitando mesmo, assim, com essa música. Meu Deus. E eu acabei de ficar loucura. sabendo aqui que existe Balneário Camboriú, né? E do lado existe... Camboriú, Você sabia disso, Natan? Não. Pois é, São duas. vocês fizeram propaganda enganosa aí de mim. Na verdade ele não é de BC, ele é de C, ele é de entendeu? C só. Ou é, Só de- é só de- Camboriú, né? Eu Camboriú. falei certo. Camboriú, isso mesmo. Ok. É que são duas cidades vizinhas que eram uma só. Mas depois de um certo tempo lá, eles se separaram. Virou Camboriú e Balneário Camboriú. Ah, eu não sabia disso não, Isso. cara. Mas assim, falando de São Paulo, eu acho que é um bairro para outro. Assim. É bem pertinho. É, isso. O que nos divide hoje é a BR, assim, né? Você tá ali vizinho do cantor Diego Fernandes, então. Vizinho. Tem esse privilégio. Ele é de BC. Ele é de BC, Ele- ele desce pra BC mesmo. Isso. Que legal, cara. Muito legal. E quem que é o Carlos, mano? Conta pra nós aí. Quem que é esse Legal. cara? Pois é, quem é esse cara? Hoje, Esse cara sou eu sou um homem de 40 anos, pai de família, músico, missionário, né? Sou professor de música, Que legal. formado em música pelo Conservatório de Música, Pô, que massa, velho. né? Mas sou nascido em Itajaí, que é ali do ladinho também, Sim. é tudo ali vizinho, né? Na verdade, eu nasci em Itajaí porque na minha cidade não tinha hospital. Certo. Mas sou criado em Camboriú, desde criança, né? E aos 13 anos tive a minha primeira experiência com a música, foi quando 13 anos. 13 para 14, ali aprendi violão, Uhum. aprendi a tocar o violão. E lembro assim que logo nos primeiros acordes eu já senti aquela intuição de compor, Certo. de escrever canção. Isso foi bem natural assim na minha vida, sabe? Antes mesmo de eu começar a tocar na igreja ou no grupo de jovens, Deus já começou a me inspirar canções, Certo. canções, sabe? Então tive essa experiência de aprender. Logo entrei para o grupo de jovens, né? E tive a oportunidade de ingressar ali no Ministério de Música. No começo, na verdade, eu tocava 3 músicas e o restante, vamos bater palma. Né? Era Só assim, sabia as notinhas só ali, já sabia era. algumas notinhas, e o restante era no gogó. Foi assim. E isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Que eu já posso até falar Manda para quem tá nos assistindo. Hoje eu vejo que a garotada espera ficar perfeito para começar Pode a dar crer. o passo. Aham. Né? Sim. Eu sei porque assim, eu dou aula de música hoje, né? Eu dou aula de música, dou aula particular, dou aula em projeto social também, né? Legal. E eu vejo isso, assim, a garotada espera ficar perfeita para dar o passo. Então eu tô sempre empurrando a galerinha ali. Tem aquela né? frase, né? Feito é melhor que perfeito. Perfeito. Isso assim. mesmo. Começa. Melhor que perfeito. Então, eu comecei ali nos primeiros acordes e fui. E quando tu dá esse passo, automaticamente, opa, agora que eu tô no fogo, eu preciso melhorar. É isso né? mesmo. E isso acho que é um outro ponto também, claro, que daria um outro podcast, né? Mas é um outro ponto que às vezes a pessoa dá o passo e não se aprofunda. Pode crer. Né? E não vai adiante. Então, quando eu vi o livrinho branquinho lá da paróquia, que
quando eu olhei, na época não era nem cifra, era escrito no nome da música, o nome da nota em cima da letra, né? Era escrito. Eu disse, eu vou roubar um desse aqui para mim. Lá era LA mesmo, assim. Isso, lá LA, tava escrito LA. Que doideira, cara. Aham. E existia algumas abreviaturas, assim, por exemplo, um dó sustenido menor. Não estava escrito tudo por extenso, né? Mas era bem diferente. Levei aquele livrinho para casa, tudo que eu ouvia da minha avó cantar e tal, eu comecei, vou tentar isso aqui. E assim foi indo, fui aprendendo. E como se tornou muito natural essa coisa de compor, né? Eu comecei a colocar isso em prática no grupo de jovens também. Pode crer. E eu comecei a sentir esse feedback assim da turma, né? Que tinha essa contraproposta, essa resposta da turma que cantava, que depois dizia, poxa, e essa música e tal, sabe? Então foi uma experiência assim que foi evoluindo assim aos poucos, mas foi sempre natural. E depois disso comecei a formar ministério, né? Tive vários não, né? Na verdade, com o Amados do Eterno 3 ministérios de música, Tá. né? E então comecei a formar e aí comecei a minha missão com retiros e encontros e assim foi fluindo a minha vida. Pode crer. Depois disso, eu já estou contando a minha história toda aqui, não sei se Fica à aí vontade, fica à Vai vontade. embora, vai embora. Aqui é livre. estão me dando corda. Eu tô... Vai que vai. Depois de um tempo, eu comecei a estudar canto. Comecei a fazer aula de canto, motivado pela minha namorada, que hoje é minha esposa. Né? Então, nós dois começamos a fazer aula de canto com uma professora que, apesar de eu não ter muito contato hoje com ela, mas eu a amo demais, que é a professora Reni Barbosa Kugner. E ela foi importantíssima assim, na minha vida. Né? Começamos a fazer aula e tal, e daí, em um determinado momento, ela disse assim, o Carlos, não sei como, mas ela era uma pessoa de Deus também. E ela disse assim, eu estou vendo que tu tens o dom para dar aula. Tu tens o dom, eu vou te ensinar a dar aula. Ela começou a falar. Não é uma parada que você pensava, então, assim. Já não me passava pela Que cabeça. doideira, cara. Sensibilidade dela. Sim. Aí ela disse assim, eu vou te ensinar a dar aula. Sabe o que eu pensei na hora? E por alguns dias eu pensei assim, bom, ela vai me ensinar a dar aula, eu vou dar aula para mim mesmo. Sim. Pronto. Vou aprender. Vou aprender para eu praticar em casa e tal e tal. Mas aquela mulher foi instrumento de Deus. Ela começou a me ensinar e tal e tal. Chegou uma hora, ela disse assim, tá na hora de tu pegar Os alunos aí. pegar aluno. Aí eu tremi na base. Eu disse, como assim? Não, vamos lá. Começa a pegar. E aí foi indo. Daí, daqui a pouco não tinha mais agenda, nem sábado, nem dia à noite. Daí ela disse, tá na hora de pedir a conta. Olha isso. Mais uma vez, tremendo na base. Tremi na base de novo. Tremi na base de novo. Dando aula de violão. Dando aula de violão, porque daí eu agreguei o violão, né? Ah, tá. Mas ela estava me ensinando A a dar aula princípio, de só canto. voz. Sim. Isso. Agreguei o violão e tal. E daí foi indo, não tinha mais agenda, pedi a conta, fui naquela e tal, e a coisa aconteceu assim.